Livros Enigmas da Psicometria dos Fenômenos de Telestesia, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 1. Conclusões. Atingindo os extremos deste longo trabalho analítico das diferentes modalidades dos fenômenos psicométricos, importa apresentar o quadro sintético dos grupos em que foram eles divididos. Começamos pelos casos em que a relação psicométrica se dava entre pessoas vivas, para passarmos aos em que sucedia com animais e, sucessivamente, com os vegetais e com a matéria inanimada. Daí nos transferimos para os casos em que a relação se operava espontaneamente pela proximidade do objeto suscetível de interesse para o sensitivo, e, depois, aos de relação à distância, com o ambiente do objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Finalmente, ferimos os casos de relação com o próprio ambiente, sem que houvesse necessidade de objetos psicometrados. Em último lugar, abordamos os casos de psicometria premonitória e aqueles em que a relação se dava com entidades falecidas. Esse quadro evidencia a posição importante ocupada pelo grupo da psicometria na fenomenologia metapsíquica, por isso que nele se contêm os problemas mais formidáveis a resolver, e aos quais se juntam os enigmas inerentes a outras categorias de manifestações supranormais que se vão misturar e confundir com elas. Esse entrançamento de diferentes manifestações supranormais representa, ao demais, a regra da fenomenologia metapsíquica, provavelmente por serem elas, em última análise, o produto de uma única faculdade transcendental, privativa do espírito humano em sua dupla qualidade de encarnado e desencarnado, e mediante a qual ele se manifesta e evolui. Prosseguindo na exposição sintética dos resultados obtidos, noto que o exame dos fatos nos levou a estabelecer que já não é lícito duvidar da existência de uma influência pessoal humana registrada pelos objetos e perceptível aos sensitivos, e cuja influência serve para estabelecer a relação entre o sensitivo e o possuidor do objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações. Ao contato com objetos comuns, de cujo subconsciente o sensitivo extrai, telepática e quase integralmente, os apontamentos fornecidos. Se o dono do objeto não está mais entre os vivos, a relação se dá entre o sensitivo e a entidade espiritual do morto, salvo, todavia, a interferência de circunstâncias que podem provocar o estabelecimento de outras relações. Assentamos, além disso, que a matéria registra não apenas influências animais e vegetais, mas também sistemas de vibrações engendradas pelas atividades da natureza e, consequentemente, que os sensitivos podem, do mesmo modo, estabelecer relações psicométricas com animais, plantas e estados transitórios da matéria. Esta última circunstância, a do sensitivo que percebe diretamente os estados da matéria, parece-nos de todas a mais misteriosa, tanto mais quanto contradiz a teoria das relações, até agora imprescindível, e que se afigurava fundamental na realização dos fenômenos psicométricos. Em todo caso, diante da evidência dos fatos, não há como deixar de acolher a hipótese dos professores Buchanan e Denton, segundo a qual o objeto psicometrado expõe diretamente a história, reservado, todavia, o direito de corrigi-la para conciliá-la, quanto possível, com a teoria das relações psíquicas. Não é coisa muito difícil, aliás, pois no caso de um objeto que desvenda ao sensitivo a sua própria história, pode supor-se, igualmente, que tal acontece porque o sistema de vibrações correspondentes aos fatos são registrados num ambiente transcendental, imanente na própria matéria do objeto, e que esse ambiente seja o éter espacial. Esta indução afigura-se no cientificamente legítima e acarreta consequências teóricas de alto valor filosófico.
De fato, se conferirmos ao éter do espaço, imanente e material no universo, a função de registrar e conservar todas as vibrações constitutivas da atividade da criação, havemos de atribuir-lhe, cumulativamente, os atributos de onisciência, onipresença e onipotência, o que equivale por dizer autoconsciência, de vez que aqueles atributos implicam, necessariamente, uma inteligência infinita. E assim, vemos impor-se, consequente, a grandiosa concepção do éter Deus. Ao nosso ver, essa concepção teria a vantagem de completar a hipótese fundamental das relações, única capaz de explicar a fenomenologia que nos ocupa. Tínhamos já uma série de relações psicométricas que se estabeleciam, fosse pela subconsciência dos vivos ou dos mortos, ou fosse com individualidades animais e organismos vegetais. Agora, poderíamos juntar a essa série a relação com o éter Deus, receptor e conservador dos sistemas de vibrações cósmico-físicas, constituindo a essência do universo, e isto porque o éter Deus está imanente na matéria mesma do objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. O grande valor científico-filosófico dessa concepção necessita o aditivo de alguns apontamentos complementares. Depois de haver formulado a teoria do éter Deus sobre bases rigorosamente científicas, inscrevo aqui a opinião de duas personalidades mediúnicas, das mais elevadas que apresenta a psicometria espírita, a saber, Imperator, de Stainton Moses, Stafford, de Elizabeth de Esperance. O primeiro, assim se exprime: todas as inspirações provêm diretamente daquele a quem chamais Deus, isto é, do éter infinito imanente em vós como em tudo e por toda parte. Na verdade vós, como nós, todos vivemos mergulhados no oceano espiritual imensurável, do qual se originam a ciência e a sabedoria possíveis ao espírito humano. Essa comunhão com o Espírito Santo, de que tratam as Sagradas Escrituras, quando dizem: Ele mora em vós e convosco existe. Eis a grande verdade da qual já nos ocupamos, isto é, que vós também estáis em Deus, visto existir em vós uma parcela desse Espírito universal imanente, que é uma manifestação do Ser Supremo. Também o vosso corpo espiritual tira a existência e a alimentação do oceano espiritual infinito, no qual tudo está mergulhado. Nele, tira o corpo espiritual o alimento, tal como o corpo físico absorve no oxigênio do ar que o envolve. E esse oceano espiritual ilimitado é o que denominais éter. Postumou Spirit Teachings, Light, 1899, página 603. Vejamos agora como fala a personalidade mediúnica Stafford. No decurso de uma sessão, ele dirige a palavra a um cientista presente, uma chusma de perguntas, no intuito de lhe impossibilitar a réplica, e, de repente, saiu-lhe com esta: que é o éter? Ignoro, disse-lhe o sábio, mas conforme as induções científicas, ele é quase um nada. Um nada, porém, que, quando analisado de perto, assemelha-se ao todo. Então, Stafford prosseguiu: se tentássemos remontar as origens do universo, nada encontraríamos que escapasse à aplicação da vossa conclusão. Não mais a matéria, mas o que lhe constitui o elemento originário. O nada da matéria, um nada infinitamente mais maravilhoso, mais poderoso, grandioso e sublime do que o universo material que ele produziu. Efetivamente, está nesse nada a potência criadora do céu e da terra, de tudo enfim, uma potência que o mais elevado intelecto humano é incapaz de compreender e ao qual já se conferiram muitos nomes. O último, inventado pelos sábios, chama-se vontade cósmica. Outros, menos eruditos, contentam-se em chamar-lhe familiarmente Deus. Light, 1903, página 548.
Como se podem ver, as personalidades mediúnicas estão de acordo com os pensadores contemporâneos no identificarem o éter com Deus, o que leva a refletir, mais que nunca, nesta concepção do universo, tão vasto e cativante. Agora, para passarmos a outro assunto, em seguimento de minha exposição sintética, lembrarei que, depois de haver enunciado a teoria do éter-Deus, enumerei outros traços característicos das manifestações psicométricas, tais como os fenômenos produzidos simplesmente pela proximidade de um objeto interessante para o sensitivo, no caso relatado o recebimento de uma carta, e independente de qualquer contato. Fenômenos esses que nada apresentam de novo para a teoria, a não ser a presunção de tal ou qual atividade radiante dos objetos saturados de humanas influências. Examinamos, de seguida, os fenômenos psicométricos nos quais o sensitivo desvendava acontecimentos ocorridos à distância do objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns, como se o objeto fosse suscetível de registrar, à distância, as vibrações psíquicas dos acontecimentos ambientes. Citei, depois, fatos nos quais os sensitivos eram postos em relação com o meio no qual se hospedavam, fortuitamente. Esses fatos são mais frequentes do que geralmente se imagina, na vida social, passando contudo despercebidos, pelo costume de os atribuir a causas outras, psicológicas ou patológicas. Fenômenos tais só se explicam pela hipótese da influência deixada no ambiente, por pessoas que o ocuparam, e, neste caso, forçoso seria concluir que móveis, assoalhos, as paredes mesmo de um quarto, possam receber e reter os eflúvios vitais dos entes vivos, ou as vibrações correspondentes à atividade funcional dos seus sistemas cerebrais. Passamos, em seguida, aos fenômenos que têm uma certa afinidade com os precedentes, nos quais as percepções psicométricas não provinham de um recinto fechado, como um quarto, mas de um local aberto, tal como um campo, e atingiam acontecimentos históricos anteriores de séculos. Essas percepções não poderiam explicar-se senão admitindo, ou supondo, que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos e a matéria inanimada fossem registrados e conservados por um meio etérico. Apreciados esses fenômenos, voltamos a nossa atenção para os que revestiam caráter premonitório. Eles não implicavam, ao demais, nada de novo do ponto de vista psicométrico, de vez que se ligavam a uma outra categoria de manifestações, entrosadas nessa mesma psicometria. Não obstante, apresentavam grande interesse e ofereciam ensejo de tocar nos problemas perturbadores do eterno presente, da fatalidade, do livre-arbítrio e da existência do mal. Por fim, citamos alguns exemplos da relação psicométrica com entidades defuntas, alguns deles contendo incidentes muito notáveis à prol daquela interpretação, pois que não poderiam ser interpretados à luz de outra qualquer hipótese. Ao mesmo tempo, os exemplos em apreço nos ofereceram a oportunidade de refutar a mais importante das teorias anti-espiríticas, aventada para explicar uma categoria de fenômenos psicométricos, teoria absolutamente contraditória com o exame dos fatos, mas na qual nos convinha determos-nos para refutá-la e eliminá-la, no intuito de prevenir o mal que causam semelhantes hipóteses. Por desviarem a investigação e neutralizarem a eficácia das hipóteses legítimas, retardando, assim, o advento da verdade. E como o Dr. Osti se deu ao cuidado de aplicar a mesma hipótese a um caso de lucidez psicométrica por ele próprio estudado, não será ocioso encará-lo ulteriormente, em conjunção com o caso em apreço. Eis o resumo dos fatos, aparecido nos Anales de Ciências Psíquicas, 1914, página 97, e 1916, página 130.
No dia 18 de maio de 1914, o Sr. L. Mirault, residente no castelo de Lieu, perto de Courtlis-Barres, prevenia o Dr. Osti de que há 15 dias estava procurando o paradeiro de um ancião de nome Lerasli, inopinadamente desaparecido. Parentes e amigos, ao todo cerca de 80 pessoas mobilizadas pelo prefeito da comuna, exploraram sistematicamente as redondezas durante alguns dias, sem resultado. O Dr. Osti, a quem o Sr. Mirault enviara um lenço do desaparecido, levou a Sra. Morel, sonâmbula bem conhecida, sem lhe dar a entender o motivo da visita. A sonâmbula começou por fazer uma descrição do velho e do local em que ele habitava. Descreveu, depois, a estrada pela qual ele seguira no dia fatídico e acabou declarando que o via morto, num solto, perto de um curso d'água. O corpo foi encontrado graças a essa indicação e verificou-se, então, a escrupulosa exatidão da informação sonambúlica, exceto um só detalhe. É que ela entrevira o cadáver deitado do lado direito, com uma perna dobrada, quando, na verdade, ele estava em decúbito dorsal e com as pernas esticadas. A visão se repetira no curso de 3 consultas, sempre idêntica, e na segunda a sonâmbula teria acrescentado este pormenor. Ele não caminha mais no mato, sentindo-se mal, deita-se, morre. Essa tríplice visualização errônea, com a frase citada, deve ser retida, devido ao seu grande alcance teórico, tal como vamos demonstrar. Examinando a gênese desse caso notável, o Dr. Osti passa em revista todas as hipóteses até agora formuladas, para explicar a faculdade psicométrica, tais como visão à distância, exteriorização do corpo fluídico, bilocação, leitura no astral, dos ocultistas, memória das coisas, psicometria, e, finalmente, a hipótese espiritista. Depois de as haver sucessivamente encarado e eliminado, acaba ele aplicando aos fatos a sua própria teoria da intercomunicação telepático-subconsciente de todos os vivos, segundo a qual a sonâmbula teria aurido as informações nas subconsciências do filho e da nora da falecida, que, por sua vez, as teriam recebido telepaticamente do velho Lerasli, no momento em que se desenrolavam os acontecimentos. E assim, adverte. Existe em todos nós um pensamento latente, possuindo meios de informação, além dos sentidos e do exercício da razão. Esse pensamento, de natureza suprarracional, se escoa de subconsciente a subconsciente, de modo contínuo e à revelia da vontade. Os médiuns lúcidos são por ele mais vivamente impressionados e têm a faculdade de lhes reconstruir os fragmentos. Num caso de lucidez como esse de Lerasli, as circunstâncias da morte, as investigações, a descoberta do cadáver, o local em que jazia, foram estados de existência atuais e futuros de seu filho e de sua nora, e são hoje estados de existência passados, mas, agora como antes, compreendidos na soma de sua vida. Anais, 1916. Páginas 137 e 138. Ora, todas essas afirmativas são literalmente gratuitas. Por nossa vez, examinamos milhares de casos de clarividência do passado, do presente e do futuro, sem descobrir um só incidente de natureza a sugerir, mesmo de longe, a explicação em apreço. Em compensação, recolhemos grande número de casos absolutamente inconciliáveis com essa explicação. Citamos 3 deles e, preciso fora, aduziríamos outros, se bem que isso possa parecer supérfluo, de vez que fatos não são opiniões e, consequentemente, só 3 incidentes bem verificados bastam para demolir qualquer hipótese infundada. Inútil, portanto, insistir nesse ponto. Continuando de preferência a investigar a hipótese que melhor se adapta ao caso Lerasli, notarei, com o Dr. Osti, que aquela, mediante a qual se supõe um fenômeno de visão à distância, deve ser eliminada por diversos motivos, entre os quais este.
que o erro em que incidiu a sensitiva percebendo 3 vezes o cadáver deitado do lado direito, com uma perna dobrada, quando, na verdade, ele estava em decúbito dorsal e com as pernas esticadas, indica, de modo inconteste, que não se tratava de visão à distância. A mesma razão nos leva a excluir a hipótese da exteriorização da sensitiva, pois se o seu perispírito se tivesse transportado ao local, ela teria percebido a verdadeira posição do cadáver. Ainda e sempre pela mesma razão, devemos recusar a hipótese telestésica, visto que, se o objeto enviado à sensitiva tivesse servido para estabelecer a relação psicométrica com o cadáver a pesquisar, ela o teria obrigado tal como ele se encontrava. Quanto ao que diz com a hipótese da memória das coisas, psicometria, mal puderemos admiti-la também, neste caso, pois o lenço do velho não poderia conter traços de acontecimentos posteriores à data em que o dono utilizara pela última vez. Não há, portanto, como prescindir da hipótese psicométrico-espírita, mediante a qual, a influência contida no lenço do velho Lerais se tornara o instrumento de relação com o espírito, facultando-lhe transmitir a sensitiva, telepaticamente, uma série de imagens pictográficas, destinadas a revelar a história do seu desaparecimento e consequente descoberta do cadáver. Precisamos mesmo assinalar aqui uma circunstância muito favorável a essa hipótese, qual é de explicar o erro de visualização sonambúlica. De fato, admita-se ter sido o espírito desencarnado quem documentou a vidente, e tudo contribuirá para supor que a imagem pictográfica errada, por ela entrevista, fosse, realmente, a última lembrança do moribundo ao deitar-se do lado direito, para não mais despertar. Ilógico é supô-lo, fazendo as seguintes considerações. Primeiro, porque esse decúbito é o mais natural aos que se deitam para dormir; depois, porque ao sobrevirem os movimentos espasmódicos da agonia, posição de equilíbrio estável na qual acaba por inteiriçar-se um corpo sacudido de movimentos convulsivos, é natural supor que o moribundo em estado comatoso de nada pudera recordar-se como espírito. Nada mais natural, então, que ele transmitisse 3 vezes a imagem pictográfica do cadáver deitado do lado direito, com uma perna dobrada, como realidade autêntica de sua última lembrança terrena. Se admitirmos esta versão dos fatos, única verossímil e capaz de os explicar, teremos que o erro de visualização da sensitiva transforma-se em excelente prova a favor da interpretação espírita. Ao concluir, louvo-me de haver demonstrado que, na base dos fenômenos psicométricos, encontra-se sempre uma influência especializada e latente, registrada pela matéria e perceptível aos sensitivos, e que essa influência consiste, possivelmente, em sistemas de vibrações psíquicas e físicas determinadas, seja pela atividade cerebral do pensamento, seja pelas manifestações da vida, seja pela realização dos fenômenos da natureza. Nesta última modalidade de psicometria, a influência não é registrada e conservada diretamente pela matéria, mas pelo éter nela imanente. Na base das percepções psicométricas encontra-se, constantemente, um fenômeno de relação, estabelecido entre o sensitivo e pessoas vivas ou mortas, ou então com seres animais, organismos vegetais e estados da matéria, em relação com o objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Graças a essa relação, o sensitivo extrai as suas percepções telepaticamente de pessoas vivas ou mortas, fluidicamente ligadas ao objeto, e as extrai telestesicamente, ou seja, telepaticamente, dos animais e plantas, como do próprio éter imanente no objeto e não da matéria que o constitui. Ordinariamente, a faculdade psicométrica é uma função do eu integral subconsciente, posto que se verifique, muitas vezes, com a intervenção de entidades desencarnadas.
Finalmente, demonstramos que os sensitivos percebem os fatos sob a forma de imagens pictográficas transmitidas ao eu integral subconsciente, algumas vezes, por entidades desencarnadas. Essas imagens correspondem, a mais das vezes, a acontecimentos reais. Mas também podem ser, eventualmente, de natureza simbólica, colimando uma informação.